O povo do sertão de Pernambuco está em festa e não é para menos. Os sertanejos comemoram a primeira chuva depois de um ano de seca. E a chuva veio forte. Quarta-feira com tempo nublado na maior parte do país e previsão de mais chuva no Nordeste. Nuvens carregadas que se formaram no Oceano Atlântico deixam tempo chuvoso no interior baiano, no Maranhão e no Piauí. Chove o dia todo também nas outras áreas da faixa escura que vai do extremo norte ao litoral catarinense. Faz sol nesta parte do Nordeste, mas ainda há previsão de chuva passageira. Nas outras áreas do país, o calor provoca pancadas de verão à tarde. Mínima de 16 graus em Curitiba e máxima de 30 graus em Salvador. Há 5 anos, um dos maiores atletas da história decidiu trocar o basquete pelo beisebol. 2 anos depois, voltou atrás. Amanhã, Michael Jordan deve anunciar novamente o fim da carreira. Esta foi a última cesta de Michael Jordan como jogador profissional. O título conquistado contra o Utah Jazz foi também o último que ele ganhou. Aos 35 anos e depois de 13 temporadas, Michael anunciará amanhã que abre mão dos 37 milhões de dólares que iria ganhar esse ano. Prefere ir pescar e buscar novos desafios. Depois de Pelé, ninguém conquistou tamanha unanimidade no esporte. Para os fãs, ele é o super-homem. Só mesmo poderes sobrenaturais para explicar o drible, o desarme, o voo, o arremesso, a cesta, cesta. Uma máquina de jogar basquete. 6 vezes campeão da NBA. 2 medalhas de ouro olímpicas. 5 vezes o melhor da temporada. E uma máquina de fazer dinheiro. 10 bilhões de dólares para a economia americana. O carisma é inegável. Nos filmes, mais do que um super atleta. A imagem de vencedor que tanto procuram os americanos vende no mesmo ritmo das jogadas. Só os comerciais garantem a Jordan renda anual de 70 milhões de dólares. Mas por que então pendurar a camisa? Michael disse a amigos que depois de 32 mil pontos marcados não tem mais o que conquistar. Prefere se dedicar à mulher e aos 3 filhos. Em 93 ele sentiu a mesma coisa e decidiu tirar férias para jogar beisebol. Voltou para ver se conseguia ser tão bom quanto antes. E foi ainda melhor. Here's Michael against Russell, drives him right in the lane, through the hoop, lays it in. It's a one-point game. Wow. O Brasil ganha o maior e mais moderno parque gráfico da América Latina. O Parque do Globo e do Jornal Extra foi inaugurado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele vai aumentar a circulação dos jornais, fazendo com que cheguem aos leitores com mais rapidez e mais coloridos. O prédio foi construído em 20 meses. As linhas arquitetônicas são inspiradas nas máquinas, tudo em concreto aparente e sem revestimentos. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi recebido pelo jornalista Roberto Marinho, presidente das organizações Globo. Entre os convidados estavam o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ministros de Estado, o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, o governador do Rio, Antony Garotinho, e outras autoridades. O vice-presidente das organizações Globo, João Roberto Marinho, falou em nome da família. Tudo isso é para nós cumprirmos melhor a missão de informar, divertir com qualidade e independência. Defender a democracia, a igualdade de oportunidades e a livre iniciativa. Muito obrigado. O presidente Fernando Henrique Cardoso reforçou a importância dos empresários para o crescimento do país. Eu sempre admirei no Roberto Marinho essa capacidade que ele tinha e tem, o que é mais fabuloso ainda, de acreditar e de ousar. Eu, como cidadão brasileiro, como carioca, como presidente da República, eu fico muito feliz de ver isso aqui. Não sei se haverá muitos lugares no mundo em que se tenha um parque gráfico desse tipo. Não sei se haverá muitos países, muitas nações e muitos povos que, a despeito de todos os pessimismos, continuam avançando, como aqui se avança. Depois de inaugurar oficialmente o Parque Gráfico, o jornalista Roberto Marinho e o presidente da República acionaram a rotativa para imprimir uma edição especial do Globo com a cobertura da inauguração. O Parque Gráfico tem 6 rotativas que foram fabricadas na Alemanha.
Elas podem aumentar a circulação dos jornais em 50% e têm a capacidade de imprimir mais de 1,5 milhão de exemplares por dia. 500 profissionais vão operar essas máquinas. Daqui a pouco, o presidente diz que o governo foi generoso na renegociação das dívidas de Minas. O pacto dos governadores contra o calote decretado por Itamar Franco. Garota Verão 99. Neste sábado, dia 16 às 11 da noite, Nova Esteio escolhe a sua candidata no ginásio de esportes da Vila Osório. E às 11 da noite deste sábado, festa de escolha da Garota Verão da Anvep em Porto Alegre. Promoção RBS TV e Capão da Canoa. Patrocínio Pepsi Light, Light com sabor de verdade. Com efeitos especiais. Color Trend Avon. Olha o ponto frio aí, gente! Prepare a sua grana, dessa vez é granada. Ponto frio tem vantagens de arrasar. Ponto frio é assim mesmo, gosta de facilitar. Pois ela que tem de tudo e é mais fácil de comprar. Não entrando sem entrar, já tem que ver pra acreditar. Só aqui você tem chance de escolher como pagar. Ponto frio faz melhor em ponto. RBS TV e Unimed Porto Alegre apresentam Dicas de Verão. É tempo de aproveitar tudo ao máximo, mas para isso alguns cuidados são necessários. Procure comer alimentos leves como frutas, verduras, legumes, leite, carne magra e outros. Ingira sempre alimentos preparados no dia ou na hora. Alimentos perecíveis devem ser acondicionados em embalagens plásticas e em temperatura adequada. Oferecimento Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua. Duas capitais sediaram hoje reuniões de correntes políticas diferentes para discutir a dívida dos estados com a União. Em Brasília, oposicionistas defenderam o calote de Itamar Franco. No Maranhão, 18 governadores confirmaram o desejo de honrar o pagamento da dívida de seus estados. Uma demonstração de força dos aliados. A governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, reuniu 18 governadores dos 4 partidos que apoiam o presidente Fernando Henrique. Todos com um discurso afinado. É preciso fazer o ajuste fiscal nos estados, cortar despesas, aumentar a receita e pagar as dívidas. Moratória é irresponsabilidade do governador Itamar Franco, criticam os aliados. Uma moratória declarada por um estado contra a União significa punir a população brasileira, um calote em cima da população. A moratória não ajuda ninguém, a moratória, no fundo, é um calote que Minas Gerais quer dar, não Minas, o seu governador, e que não ajuda em nada o processo político nacional de dificuldades que a gente atravessa. O que nós temos que procurar é solucionar todas essas questões do Brasil com diálogo, com entendimento, com a conversação permanente e não com calote, não com moratória. Essas bravatas não levam a nada. Enquanto os 18 governadores reafirmavam o apoio ao ajuste fiscal e à estabilidade econômica, em Brasília, um grupo de oposição fazia um ato de apoio ao calote de Itamar Franco. Representantes de todos os partidos de oposição, Leonel Brizola do PDT, Luiz Inácio Lula da Silva do PT e até alguns parlamentares do PMDB participaram deste ato, em solidariedade ao governador Itamar Franco, mas também para explicar por que os governadores do PT e do PDT apoiam o calote, mas não querem seguir o exemplo e estão discutindo as dívidas com o governo federal. Como governador, eles têm outra responsabilidade, eles têm maiores problemas do que nós, eles têm que ter acesso às informações que nós tratamos apenas da questão política. Uma renegociação que parece difícil. O Ministério da Fazenda insiste em cobrar os contratos dos governos estaduais.
não há mais o que fazer em termos de beneficiar os estados numa negociação que já trouxe tantas vantagens. Mas a saída para este impasse pode passar aqui pelo Congresso. Hoje, o líder do governo na Câmara defendeu o fim da briga política. A negociação, segundo ele, deve ser técnica, econômica. Uma discussão que os governadores que apoiam o presidente Fernando Henrique também defenderam hoje na reunião em São Luís do Maranhão, acompanhada pela repórter Cristina Serra. Alguns governadores enfrentam dificuldades para pagar a dívida com o governo federal. Querem uma negociação, com diálogo. Eles criticaram a equipe econômica do governo e se queixaram do comprometimento das receitas com o pagamento da dívida. Mas depois de quase 3 horas de reunião, o consenso. A anfitriã do encontro, Rosiana Sarney, leu a Carta de São Luís, assinada pelos 18 governadores. No documento, os governadores fazem um apelo veemente ao Congresso Nacional para que vote as medidas de ajuste fiscal o mais rápido possível. Garantem o apoio ao presidente Fernando Henrique e a estabilidade econômica, condições para a redução dos juros e para a retomada do crescimento. E propõe ainda a criação de uma Conferência Nacional de Governadores, um fórum para que eles participem das discussões sobre a política econômica do país. O ajuste fiscal, as reformas que estão no Congresso, enfim, eu acho que são esses pontos que nós devemos agora apressá-los para que volte o país a crescer, para que baixe as taxas de juros e que melhore também o nível de emprego no nosso país. O governador Itamar Franco está convocando uma reunião com governadores de oposição para o dia 18, segunda-feira que vem, em Belo Horizonte. Foram convidados os governadores do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Acre, Alagoas e Amapá. No Rio de Janeiro, depois da inauguração do Parque Gráfico do jornal O Globo, o presidente Fernando Henrique falou sobre as dívidas dos estados com a União. Disse que o governo federal foi generoso com Minas Gerais e com outros estados na hora da renegociação e que o momento é de trabalhar pelo Brasil. Eu acho que nós temos que pensar grande. Pensar grande é ser humilde. A gente não pode imaginar que com atos de vontade, com decisões imprensadas, as coisas melhorem. As coisas só melhoram quando há uma compreensão, quando se sabe o que acontece. E o Brasil hoje é um país importante. Por isso que palavras, às vezes, ditas sem que haja gente que tenha a intenção de prejudicar o país, acabam prejudicando. O que o governo federal fez com os estados? Ele baixou o volume total da dívida, deu subsídio e baixou os juros. O Brasil todo gostaria de ter os juros que os estados pagam. 6% ao ano, 30 anos de prazo para pagar. Ou então 7,5% ao ano, 30 anos de prazo para pagar. Em Minas Gerais, por exemplo, teve uma redução de dívida de ser quase 2 bilhões de reais nessa renegociação. Então, o que o governo federal fez foi facilitar, até porque eu fui eleito por todos os brasileiros. Em Minas eu tive muito voto, eu tenho um interesse enorme no povo de Minas, no governo de Minas, pelo Brasil. Como o governo não fabrica dinheiro, dinheiro é imposto do povo, eu não posso dar mais dinheiro do povo àqueles a quem já dei muito. Os estados agora, que têm problemas, devem se ajustar. O calote do governador Itamar Franco voltou a derrubar as bolsas de valores. Em São Paulo, queda de 7,6%. No Rio de Janeiro, 7,4%. Em Nova York, a bolsa caiu 1,5%. Segundo a rede de TV CNN, as quedas brasileiras abalaram Wall Street. Os títulos da dívida brasileira negociados no exterior tiveram uma desvalorização de 9%. Outro reflexo negativo do calote do governador de Minas. Mais de $1 bilhão das reservas nacionais saíram hoje do Brasil. A informação é dos bancos que operam com a moeda americana. A cotação ficou estável porque o Banco do Brasil entrou no mercado vendendo $1 bilhão. Veja a seguir, laudo afirma que voz no diálogo com o pistoleiro é do deputado Talvani Albuquerque. Balonistas partem para uma nova tentativa de dar a volta ao mundo. Pepsi Light apresenta Os Sonhos de Verão Tornando-se Realidade. Está começando o Garota Verão escolhendo suas candidatas. Em fevereiro, eliminatórias nas 14 regiões de cobertura da RBS-TV. Em março, ao vivo, a grande final em Capão da Canoa. Garota Verão 99. Promoção RBS-TV e Capão da Canoa. Patrocínio Pepsi Light. Light com sabor de verdade. O
Banco Bilbao Vizcaya acaba de chegar ao Brasil com toda a experiência internacional e mais de 20 milhões de clientes em 35 países para participar dos seus projetos pessoais, empresariais, ser tão brasileiro quanto você e contribuir para um futuro melhor. BBV, Banco Bilbao Vizcaya. Agora, com B de Brasil. Nós, brasileiros, viramos especialistas em crise. E já deu para tirar uma lição de tantas turbulências. É a seguinte: mais cedo ou mais tarde, as crises sempre passam. E aí, as pessoas vão para a rua com mais vontade de consumir, de se dar um agrado. Uma hora, essa crise vai passar. E olha, quando isso acontecer, espero que a sua marcha esteja na cabeça das pessoas. Boa sorte. Evite a crise. Anuncie. Oi, gente! Você sabia que toda semana o Mais Fácil tem 2 ganhadores de 10 mil reais? Se você ainda concorre a um prêmio principal, que está acumulado em mais de 400 mil reais. Nenhum outro jogo tem tantos ganhadores. E sabe por quê? Porque aqui é mais fácil de ganhar. São apenas 9 dezenas e muito mais chances de acertar. Por isso, garanta logo essa cartela amarela do Mais Fácil e concorra a mais de 400 mil reais. Mais Fácil. A investigação da morte da deputada Ceci Cunha. Laudo da Unicamp confirma ser do deputado Talvânio Albuquerque a voz na fita gravada pelo deputado Augusto Farias. Na gravação, o deputado Talvânio conversa com o pistoleiro Chapéu de Couro. Hoje, Talvânio e Augusto Farias depuseram na comissão da Câmara que investiga o crime. O deputado Augusto Farias reafirmou a Talvânio Albuquerque tinha um plano para matá-lo. Eram amigos, contou, mostrando que não anda armado. Eu sou um homem de paz. Mas Augusto Farias não compareceu à cerimônia de diplomação no dia 16 de dezembro. Dos 9 deputados eleitos de Alagoas, só 2 foram diplomados: Olavo Calheiros e Ceci Cunha, morta no mesmo dia. O corregedor-geral da Câmara está intrigado com isso, quer explicações para essas ausências e vai ouvir cada um dos deputados. Não é normal, acontece que muitas vezes falta, mas não como faltou em Alagoas. Deve ter algum motivo que justifique. O primeiro da fila para ocupar a vaga deixada por Ceci Cunha é Talvânio Albuquerque, o principal suspeito. E ele, depois hoje. O deputado Talvânio diz que não procurou nenhum pistoleiro. Pelo contrário, segundo ele, Chapéu de Couro se ofereceu para fazer o serviço porque precisava de dinheiro. Talvânio havia dito que forjaram a denúncia contra ele, mas o laudo da Unicamp desmonta o argumento. É uma fita autêntica, a voz é do deputado Talvânio e o diálogo é íntegro. A comissão da Câmara pede amanhã a quebra do sigilo bancário e telefônico dos deputados Talvânio Albuquerque e Augusto Farias. O corregedor vai a Alagoas para ouvir o depoimento do pistoleiro Chapéu de Couro e dos outros 2 suplentes da deputada Ceci Cunha. Um novo escândalo em Washington. O dono de uma revista erótica revela segredos de um dos principais adversários do presidente Clinton no processo de impeachment. O milionário Larry Flynt divulgou um depoimento da ex-mulher do deputado republicano Bob Barr. Ela o acusa de adultério, de mentir na justiça durante o processo de divórcio e ainda de incentivá-la a fazer um aborto. Barr faz parte do grupo de acusação no julgamento do impeachment de Clinton. O dono da revista ofereceu $1 milhão por informações sobre a vida dos republicanos. Uma estratégia que no mês passado derrubou o presidente da Câmara, Bob Livingston, acusado de adultério. Enquanto isso, na Casa Branca, o presidente Clinton cai no tango. Foi no jantar em homenagem ao presidente argentino Carlos Menem. Bill Clinton ensaiou uns passos com a mulher do ministro da Economia da Argentina. Protestos contra o novo filme do ator Leonardo DiCaprio, que está sendo rodado numa praia da Tailândia. A produção arrancou a vegetação e plantou 60 coqueiros. Os ambientalistas dizem que as mudanças vão alterar o ecossistema do parque. Vanderlei Luxemburgo anunciou hoje que não é mais técnico do Corinthians. Por exigência da CBF, o treinador vai se dedicar exclusivamente ao comando da seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo disse que foi dispensado de pagar a multa rescisória de R$2,5 milhões prevista no contrato com o Corinthians.
A diretoria do clube anunciou que o time vai ser dirigido por Oswaldo de Oliveira, que era auxiliar de Luxemburgo. Uma aventura na estratosfera. Um americano e um australiano desafiam a natureza e partem amanhã num balão espacial para uma viagem nas alturas. Nenhum balão jamais voou tão alto. 3 vezes o balão saiu do hangar, mas o mau tempo frustrou a viagem. O balão vai voar ao longo do Trópico de Capricórnio, a 40 mil metros de altitude, no que se chama estratosfera, acima dos ventos e das tempestades. Nenhum balão jamais voou tão alto. Na estratosfera, praticamente não há mais ar. 99% da atmosfera acabaram e o sangue pode ferver em poucos segundos. Para enfrentar o desafio, os balonistas recorreram à tecnologia espacial. A gôndola do balão é uma cápsula com ar pressurizado e temperatura controlada. Os balonistas usam roupas de astronauta compradas numa pechincha do programa espacial russo. O risco da viagem não assusta o piloto. Ele diz que confia na tecnologia que estão usando. Mas a verdade é que essa adaptação dos voos espaciais nunca foi testada num voo de balão. Se tudo der certo, eles passam em breve pelo céu do Brasil. Tão alto que não vai dar para ver, mas os balonistas aceitam mensagens de boa sorte. Vão matar o tempo conversando com o mundo lá embaixo através da internet. Para acompanhar a viagem dos balonistas pela internet, basta visitar a página deles no endereço www.remax.com/balloon. Existe até uma versão em português. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.